Olá! Ontem finalizamos a leitura do lindo livro de Ruth e agora vamos iniciar o livro de 1 Samuel. Eu sou a Dalva e leremos juntas os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de 1 Samuel. Hoje é o dia 86 de 365 dias. Vamos começar? Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e, a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana a seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para os sofrimentos de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebo vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim,
Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado, coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força a seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sérios aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado, mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los.
Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Certo dia, veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meu sacrifício e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo, Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E, para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento e pedindo, por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel! O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel? Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela 3ª vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso, disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria a sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel.
O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa do que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parece melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. E a palavra de Samuel chegava a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. Que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram. Estamos perdidos. Nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus. Sejam homens, do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha, e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada, e Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado o pó sobre a cabeça. Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e colocou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofne e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Você teve um menino. Mas ela não respondeu nem se importou.
Deu ao menino o nome de Icabode e disse: Foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: Foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que Deus ilumine nosso entendimento para a compreensão da palavra lida. Obrigado pela sua companhia.